E aí, galera do mistério, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os unicórnios. Será que eles existiram de verdade? Unicórnio é uma criatura em forma de um cavalo, geralmente da cor branca, e com um grande chifre em espiral no centro da cabeça. Também conhecido por licórnio ou licorne, o unicórnio é considerado um símbolo de pureza, castidade e força, aparecendo nas narrativas medievais como um animal extremamente dócil e próximo das donzelas virgens. Muitos dizem que não passa de uma lenda, outros acreditam que existiu mesmo, pelo fato de que a figura do unicórnio está presente em várias passagens diferentes até na Bíblia cristã. A explicação que os estudiosos da Bíblia dão é que não significa que estejam se referindo aos seres mitológicos, mas que pode ser que aconteceu uma má tradução do hebraico para outros idiomas. Originalmente, o termo hebraico re'em foi trocado pela palavra monoqueros, na Bíblia Septuaginta grega, que pode ser traduzido literalmente como um só chifre ou unicórnio. A Bíblia Vulgata, por sua vez, traduziu o hebraico como rinoceronte, enquanto que a tradução de Lutero foi substituída para Ein Hana, um chifre. As traduções mais contemporâneas da Bíblia, no entanto, traduzem como boi selvagem ou búfalo, para evitar a confusão entre esta palavra e o ser mitológico. Vamos aqui a algumas passagens de unicórnios na Bíblia. Números 23, versículo 22. Deus os tirou do Egito, ele tem como que a força de um unicórnio. Números 24, versículo 8. Deus o tirou do Egito, ele terá como que a força de um unicórnio, devorará as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e os atravessará com as suas setas. Salmos 29, versículo 6. Ele também os faz saltar como um novilho. O Líbano e o Sirion gostam de um unicórnio jovem. Salmos 92, 10. Mas o meu chifre te exaltará como o chifre de um unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Deuteronômio 33, versículo 17. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Salmos 22, versículo 21. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Isaías 34, versículo 7. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. O unicórnio foi mencionado na Bíblia, na verdade, 9 vezes. Mas antes de sair para conferir você mesmo, você precisa saber que a palavra unicórnio ocorre apenas na versão autorizada. O que significa que, se você tem uma Bíblia moderna, unicórnio foi substituído provavelmente por outra palavra. Aí você deve estar se perguntando, mas como alguém sabe que os unicórnios da Bíblia não eram realmente os unicórnios lendários? A verdade é que ninguém realmente sabe ao certo, mas há algumas pistas históricas que lançam alguma luz sobre o assunto. Como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e posteriormente traduzido para outras línguas, é fácil mudar o significado das palavras ao longo do tempo. É exatamente o que muitos estudiosos religiosos acham que aconteceu com a palavra unicórnio. Por volta de 250 a.C., um grupo de estudiosos gregos assumiu a tarefa de traduzir o texto original da Bíblia em hebraico para o grego. Quando esses estudiosos encontraram a palavra hebraica, ficaram perplexos. Provavelmente se referia a um boi selvagem com um chifre. Mas como havia sido extinto, os gregos não tinham a palavra para o nome do animal. Eles fizeram o que qualquer bom estudioso faria, e traduziram com a palavra mais próxima que eles conheciam. Mais tarde, quando São Jerônimo
traduziu a Bíblia para o latim, ele encontrou a palavra monoqueros e fez a mesma coisa. Ele usou a palavra latina unicornis. Em 1611, quando um grupo de estudiosos traduziu a Bíblia para o inglês, não havia equivalente em inglês para a palavra unicornis. Então, eles cunharam a nova palavra em inglês, unicorn. Mas muitos acreditam, até hoje, que a palavra grega monoqueros se refere ao unicórnio mítico e não a algum boi ou rinoceronte selvagem que foi extinto. Mas então, o que sabemos sobre esses unicórnios nos versículos da Bíblia? A partir do contexto da palavra unicórnio na Bíblia, podemos concluir que o unicórnio era um animal de grande força, semelhante a touros, com um chifre notável. Também podemos concluir que não era um animal domesticado, usado para lavrar os campos. A resposta final para a pergunta: existiu unicórnios na Bíblia? Sim, existiu, mas ninguém sabe ao certo como era esse unicórnio bíblico. A maioria dos estudiosos concordam que, de fato, esses unicórnios mencionados na Bíblia eram um tipo de boi selvagem, como o nome hebraico sugere, ou um rinoceronte de um chifre, como sugere o grego. Quase todo especialista concorda que é improvável que o unicórnio bíblico seja o unicórnio mítico. E eles dizem que o animal da Bíblia era, na verdade, o Elasmotherium. Elasmotherium, também conhecido como rinoceronte gigante da Sibéria, era um parente próximo dos atuais rinocerontes, porém era 3 vezes maior. Pesquisadores acreditam que a espécie Elasmotherium sibiricum se limitava à região da Sibéria e, portanto, não poderia ser conhecido nas terras bíblicas. Mas algo incrível aconteceu. Ocorre que um crânio fossilizado desse animal foi encontrado no Cazaquistão. O unicórnio em questão parece mais um rinoceronte com um chifre na testa do que o cavalo místico que carregamos na imaginação. De acordo com os pesquisadores, o animal tinha cerca de 2 metros de altura, 4 de comprimento e chegava a pesar até 4 toneladas. E apesar do seu tamanho e peso, é bem provável que só se alimentasse de grama, informa o site da revista Galileu. Nada impede que esse animal ou os ancestrais dele tenha vivido em outras regiões. A Bíblia também descreve uma criatura interessante chamada de bimote, cuja descrição parece a de um dinossauro. Os autores bíblicos podem ter tido contato com esses animais, ou então ter tomado conhecimento da existência deles. E você, o que acha? O unicórnio que a Bíblia se refere era esse ou esse? Comente e dê a sua opinião. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você gostou do canal e quer ver mais histórias como essa, inscreva-se. Porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim.